Olá, queridos e queridas. Então, como combinamos, eu vou começar a responder a primeira pergunta. E a primeira pergunta é sobre o intestino, né? Sobre o intestino, a síndrome do intestino irritável, né? Então, essa síndrome do intestino irritável, ela está conectada com o nosso primeiro chakra básico, que é regido pela energia Yang, né? Que é a energia do nosso pai. Também está conectada os sintomas com o que aconteceu no passado e com a nossa carreira. Então, o que acontece? Quando nós temos algumas crises de raiva e de medo, a colite, na verdade, quando começa a dar aquelas cólicas, que eles chamam de colite, está relacionada ao medo. Então, assim, o que acontece? Quando nós não falamos desse medo, não enfrentamos esse medo, o nosso intestino, ele vai mostrar-se irritado, porque aquela raiva que não foi expressada para fora, ela vai para o intestino e aí vai causar as dores e as cólicas. Como que a gente faz para melhorar tudo isso? Nós temos que mudar o comportamento que nós estamos fazendo. Nós temos que procurar atividades que nos trazem calma, que nos trazem paz. Por exemplo, a meditação, a yoga. Isso que eu estou falando para vocês é sobre a medicina chinesa, a linguagem do corpo, o que significa o intestino irritável. Então, assim, quando a pessoa ela começa a ter diarreia, e tem até um ditado que fala, a gente está se borrando de medo. O corpo vai falando pra gente o tempo inteiro. E depois eu vou passar um vídeo da Nereida para vocês assistirem e ter um pouco mais, porque eu não posso alongar nesse vídeo. Mas eu preciso falar para vocês sobre um caso que tem no livro que a gente está estudando do Hausner, né? Então, um menino que ele tinha esse problema no intestino, e ele conta na história que quando foi que começou essa situação? Quando os pais se separaram. Então, assim, tem um conflito, que na nova medicina germânica a gente vai falar que é um DHS. Então, assim, qual foi o conflito que aconteceu antes? Aconteceu a separação dos pais, e os pais não podiam mais se ver, aquele conflito tão grande, e daí ele começou a apresentar essa síndrome do intestino, na verdade, irritável. E aí, quando eles já tinham até feito cirurgia no menino, e quando eles procuraram o Hausner para fazer a constelação, o menino ainda estava sentindo fortes dores e estava passando muito mal. Então, o que o Hausner sugeriu? Ele sugeriu duas frases, uma para a mãe falar para o menino e outra para o menino falar para a mãe. Então, eu vou falar para vocês sobre isso. E ele fala que, assim, é muito interessante que ele fala que também está relacionado à raiva, né? Que ele consegue reconhecer a raiva, que até então era dominante entre o marido e a mulher, né? E com a aproximação do filho. Então, quando ele sugere para a mãe que fala assim, meu querido filho, seja o que for que me prenda, serei sempre a sua mãe e você será sempre o meu filho. E aí o representante do filho, ele pede para dizer à mãe, querida mamãe, seja o que for que me prenda a você. E para onde quer que você se sinta atraída, eu consinto nisso. E segundo ele e o relato da mãe, após esse trabalho e após essas frases, o menino começou a melhorar sensivelmente depois da constelação. E veio, após um tempo, até a se casar e ter uma vida tranquila. Então, é o que eu estava falando para vocês. Na medicina chinesa, está conectado ao chakra básico e conectado ao yang, então a figura paterna. Mas a gente viu aqui no Hausner que quando ele colocou a constelação, tinha um conflito entre o pai e a mãe, a separação.
Então, esse menino, ele não conseguia lidar com essa separação, não conseguia lidar com essa raiva que ele não expressou, de não concordar, né? A não concordância com essa separação. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês, mas eu vou colocar mais um vídeo para vocês também assistirem. É um vídeo longo da Nereida sobre o intestino, mas quem quiser realmente aprofundar, é riquíssimo. Então, a Nereida vai fazer uma leitura desde a entrada da nossa boca, desde os lábios até o ânus. Ela vai falar de toda essa parte nossa interna, né? Que vem da garganta, como é que tudo que entra, que passa pelos lábios, que passa pela nossa degustação, garganta, laríngeo, indo para o nosso estômago, esôfago, estômago, e indo para o intestino. Como é que está a nossa comunicação com tudo isso? Mas eu não vou falar para não se alongar, mas eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem, tá? Um abraço.